Começamos mais um episódio do E Pode, Cláudia, e pode, Jamile. Claro que pode estar aqui. Claro que pode. Gente, pode ouvir. A gente quer agradecer você que está acompanhando mais esse episódio do nosso podcast. Você recebeu o link provavelmente de algum de nós três ou de algum amigo nosso, então a gente agradece porque você está aqui clicando e passando esse tempinho com a gente para ouvir e a gente rir um pouco. Pode clicar mais, pode compartilhar mais. Exato. Porque a gente promete se inscreve nesse canal. Manda pra todo mundo. Eu sempre quis dizer isso, se inscreve nesse canal. Poxa, desculpa, amigo, roubei tua fala. Não, vou ter várias oportunidades pra falar. Vai ter outro episódio. Isso, não tem problema. A gente quer agradecer os meninos que estão aqui ajudando a gente no podcast. Mais uma vez, o Marcelo ali atrás, cuidando da gente. Melhor técnico. Melhor técnico, melhor que nós produção, temos. Exato, pra que tudo dê certo. Né? Agora com vinheta também, aí que você acompanhou. Tá tudo certo. Mas tudo no caso, o caminhando. primeiro vai ter vinheta também, tá? Porque como a gente gravou, deu tempo deles colocarem. Ah, sim. Não, mas aí, né, disfarça. Exato. Mas gente, isso é com vinheta no dia da gravação, é diferente. E a gente já veio com novidades, né? Nesse novo episódio, a gente já traz convidado. Sim, porque nós somos muito importantes. Nem lançamos ainda, mas já estão valorizando o nosso produto. Exato. Acreditando no nosso Inclusive, eu potencial. quero agradecer o Ricardo, que o quê? Tá o quê? Credibilizando a gente, né? Tá Exato. acreditando. Porque, na verdade, a gente passou vendo uma potencial. semana morrendo de medo daquilo que a gente falou na semana passada. Se tinha algo crédito, né, algo que servisse pra gente compartilhar de fato, que não fosse pra ser processado. Né? Ou então virar meme. A gente tem medo de ser processado e virar meme aqui. A gente tem um medo incrível de virar meme. Entendeu? E se até agora você estiver assistindo, eu ainda não virei um meme, então pode ser que eu sobreviva. Provavelmente eu já virei, então. Vamos aproveitar. Isso é normal? É algum transtorno? Algum distúrbio? A gente ter esse medo todo? A gente pode estudar. Mas é bom que ele já é advogado, né? A equipe tá toda preparada. Então. Meu jurídico, eu estou de folga porque já está noite, mas o meu jurídico não. Dorme. Gente, o jurídico está aqui pronto, inclusive, para ser preso e porque inclusive o direito não socorre os que dormem. Exatamente. Não socorre os que dormem. Gostei dessa frase. Gente, vamos apresentar o Ricardo, né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos, Caio. Vamos fugindo do nome. Gente, desde já, vai aparecer o @ do Ricardo aí. Cara, segue. Vai lá no Instagram do Ricardo. O Ricardo tem conteúdos muito legais pra você. Uns curtas muito legais pra você, sabe, dar um up no teu dia. Saber de alguma coisa que você precisa pra compartilhar com um amigo. Algum amigo louco que tá passando por alguma situação. Aí você vai e manda um Reels. Né? Compartilha, já né? compartilha, já salva a vida de alguém. Pega o aviãozinho ainda. E já pega e já salva. Então, segue aí o Ricardo, Psicólogo Ricardo Roberto. Exato. Pronto. Tá aí, ó. Tá aí embaixo, passando. Como uma pessoa de marketing, vamos trabalhar esse nome? Vamos encurtar o psicólogo. Por favor. Não. Mas, então, Ricardo, você trabalha com terapia, você cuida de pessoas, você cuida de gente que tá, muito provavelmente, com as mesmas várias perguntas que um dia a gente já passou, a gente já teve. Aqui, mais uma vez, tá, gente? A gente é terapeutizado, a galera aqui, pelo menos, é o caminho da terapia. Você vê assim, desse jeito, e tem terapia, entendeu? Já pensou se fosse pior, se não tivesse, ia ser muito pior, gente. Muito pior. Não, mas aqui todo mundo, a galera é terapeutizada e a gente... Desde o primeiro, né, a gente sempre fala que não, cara, primeira dica que a gente faz, procura um profissional, porque as transições da vida só valem se você tiver acompanhamento de profissional, né? Não seja, né, a gente já tá tempo suficiente da vida para entender que o amadorismo não dá. Então você precisa de bons profissionais para lhe orientar, para seguir sua carreira, para lhe dar o apoio, para dizer que você não é tão legal quanto você acha que você é. Então precisa de um profissional pra isso. E aí a gente já indica o Ricardo. Então já lá, segue o Ricardo. Não conhece nenhum? Exato. Tá aqui, E hoje ó, é muito legal a abordagem dele, né? Que é familiar, não é isso, Ricardo? Isso. É bem... Eu não costumo ver tantos psicólogos com essa abordagem. Então. E quase não tem problema familiar, né, no nosso país, puxa vida. É um segmento assim que quase não tem mercado, Quase né? não existe, né? Mas se apresenta pra gente, Ricardo. Vai lá, Ricardo. Te A gente apresenta fala quem muito. tu és. Primeiramente eu quero agradecer o convite de todo mundo por estar aqui, né? O convite aí que surgiu.
de meses atrás, né? Muito. Muito Olha, ele quer convidar o nosso convite, olha, presta atenção. Tô brincando, porque o convite o Caio me chamou recente. Ontem. Mas... Recente, tipo, não tem 24 mas horas. faz parte também, gente. E acho muito legal todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de participar de podcasts, né? Porque antigamente o psicólogo ele era muito estigmatizado, as pessoas não tinham tanto acesso, as pessoas viam o psicólogo com muito tabu. Então cada vez eu tenho percebido que as pessoas têm se mantido abertas para conversar sobre psicologia, sobre saúde mental, enfim. Mas eu me chamo Ricardo, sou psicólogo clínico, trabalho com alguns serviços também na psicologia organizacional, já fui psicólogo, já trabalhei na Unicef como coordenador de um projeto que visava a implementação de políticas públicas para as crianças e para os adolescentes, enfim, já trabalhei com um monte de coisa, mas hoje a minha área de atuação específica ela é mais na psicologia clínica e eu puxo um pouco também para o desenvolvimento de pessoas, né? Seja na clínica também, seja com empresas, com instituições, organizações, enfim, então... Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí. Sigam bastante esse canal. Vai fazer muito barulho ainda no mundo. Eu gosto assim, sabia? Eu gosto que o convidado traz esse peso, Entrega. sabe? Ele entrega e a gente não precisa nem Internacional, falar sobre isso. Unicef. Exato. Eu Tá gostei, vendo? eu Tá gostei. vendo? Eu trabalho aqui com alto nível de audiência. Tá vendo, Marcelo? Se inspira. É com esse tipo de gente que tem que andar, Marcelo. Exato. E, cara, vamos logo falar sobre o que a gente... A gente vai trazer logo os nossos gatilhos e problemas pra ele Não, aproveitar calma, aqui não, e tratar. terapia vocês Aproveitem, levam tá? pra ele. Mas assim, a gente conversou muito da última vez sobre... Chegamos ao 30, saímos da vida jovem e entramos na vida do adultice, né? Galera, adultice. A galera começa a cobrar que a Cláudia precisa disso, precisa de assado, cozido e frito. A Jamile precisa entregar isso pra sociedade, porque senão... ela tá perdendo tempo e ela não é aceita como ela deveria, porque o padrão da humanidade é aquele, né? Cada dos teus pacientes trabalham muito com padrão, eles vêm muito padronizados da vida, assim, tipo, achando que eles Precisam se encaixar em um padrão, porque na verdade, assim, Muito obrigado, Jamile. eu percebo que a vida pós 30 é um limbo, né? Pra quem tá meio assim, puta, mas e aí? Qual é o caminho que eu vou andar? Eu não segui isso aqui que a sociedade mandou, eu tô aqui, mas eu tô sozinho. E tem um monte de gente que nem a gente, mais 30, que tá nesse mesmo limbo. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente se sente sozinho, nós não estamos porque estamos todos no mesmo lugar. Sim. Seus pacientes vêm com essa neura também ou é só a gente? Não, os meus pacientes, eu sempre falo que eles se identificam muito comigo, porque eu trabalho no meu Instagram muito do que eu mesmo já vivi na minha vida. Então hoje eu tenho 30 anos, eu moro sozinho, né? Saí da casa dos meus pais sem precisar ter um casamento ou uma relação matrimonial para isso. E logo no começo eu compartilhava um pouco das minhas próprias dificuldades que eu tinha também. Então isso A meio famosa que vida de solteiro, né? isso meio que conectou com as pessoas, né? Eu falava um pouco das dificuldades, um pouco da concepção e do pensamento que os meus pais também tinham, sobre essa visão, muitas das vezes eclesiástica que eles tinham. Também eu fui criado na igreja, então eu já falei num podcast que eu fui, que a minha mãe ela só queria que eu saísse de casa se eu fosse casado. Então tinha essa cobrança, ainda mais por eu ser o primogênito, ainda mais por eu ser filho homem, ainda mais... Então tem uma série de questões que eu levava pro Instagram, né, despretensiosamente mesmo. E quando eu me formei em psicologia, eu não sabia em que área atuar. Eu não sabia em que nicho atuar, porque é cobrado isso da gente muitas das vezes, né? O psicólogo tem que ter um nicho. Olha de ti também. Se você é um advogado que tá assistindo, Tem que isso ter um aqui sai nicho. pra você. E aí eu lembro que eu fazia terapia e eu ficava com o meu psicólogo, ele, olha, tem que ter um nicho. Eu não conseguia encontrar meu nicho. Eu falei, mano, mas... E quanto mais te cobram isso, mais desesperado você fica, né? Entender, e o Sim. psicólogo tava cobrando dele o nicho. Exatamente, exatamente. Que Então, delícia, não e é aí mesmo? eu comecei a entender que o meu nicho, né, eu meio que fiz Era a minha não ter vida um nicho. Eu fiz da minha vida um modelo, aquele, né? E aí pessoas começaram a me mandar mensagem no direct mesmo. Ah, tu atende? Pô, tô passando por esse mesmo problema. Me identifica com a tua situação, porque em casa eu vivo esse tipo de realidade também. Não me dou bem com meu pai porque ele pensa diferente de mim. Mas eu não quero viver a vida que tu tem, eu quero também morar sozinho, eu quero me aventurar, eu quero ter minha independência. E eu sempre falava assim, que quando eu morava com os meus pais, eu nunca tive um quarto meu. Eu sempre dividia o meu quarto com o meu irmão. Isso não era ruim pra mim,
Mas eu não tinha minha liberdade, não tinha, né? O meu irmão tinha uma diferença de 9 anos de mim, então na minha época de juventude e adolescência, a gente tem as nossas mudanças, nossas necessidades e eu não conseguia me encaixar. Já na minha casa, depois que eu me tornei um adulto de 27, 26 anos, eu me senti desconfortável de ver o meu pai com a minha mãe se relacionando bacana, meus irmãos que eram da mesma idade, e eu ficava me sentindo meio sobrando na minha própria casa. Eu achava isso estranho, essa relação de eu não me sentir bem à vontade e precisar ter o meu próprio espaço e eu não me encontrar na minha própria casa. Então, os meus seguidores, que hoje, inclusive, eu chamo eles de filhos, né? Eu chamo, em alguns momentos, eu me sinto pais deles, que eu tenho essa relação com eles, mas começaram a se identificar e foi assim que surgiu. Então, hoje, na clínica, eu me sinto mais à vontade para trabalhar essa relação familiar. Começou assim, né? Começou dessa forma. E, então, hoje é muito natural para mim receber mães que identificam uma dificuldade no filho. É muito fácil pessoas que têm problemas em casa, pessoas que sofrem porque a mãe não deixa eu comprar um apartamento para mim ter minha independência. Eu tenho pacientes que eu induzi a pessoa a comprar um apartamento escondido. As pessoas fizeram isso. Então, na clínica, Tu pode contar isso no podcast? A gente não pode falar sobre o nome, né? Mas... até perdi o fio da meada. Tu existe a paciente a comprar um apartamento. Mas hoje eu trabalho essa segurança nas pessoas, né? A forma como elas se enxergam, para que elas não desenvolvam a vida delas sempre nas perspectivas dos pais. Porque rola isso, né? Digamos acho que mais é um protagonismo, né? Um pouco mais de protagonismo. Né? E olha só, gente, pra te ver, realmente sou fã do Ricardo, olha só. Sou um da galera e dos seguidores dele que compartilha as coisas legais, né? Inclusive no grupo do Bunker sempre tem coisas do... tem um post aqui, Ricardo, muito legal, e a gente tá falando agora sobre pais, né? Todos nós aqui temos pais próximos, né? Apesar de você não morar com seus pais, mas a gente vê que eles são bem próximos, né? De você, da sua relação. Então, é um match aqui de todo mundo tem pai próximo, né? E aí tem um post teu que é bem legal, que tu fala sobre, tipo, formas de você dizer não pros seus pais, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente aqui. Cara, eu entendi que os nossos pais também são pessoas. Só que muitas das vezes nós temos uma imagem, uma ideia de que eles são autoridades extremas sobre as nossas vidas e sobre todas as situações e sobre todas as decisões que nós precisamos como pessoas também tomar. E eu acabava observando o comportamento da minha mãe, o comportamento do meu pai. O medo que eles tinham também passou a ser o meu medo. Porque, de alguma forma, o relacionamento que eu tinha com eles acabava influenciando as minhas decisões. Só que a minha realidade, né, de juventude, quando a gente começa a entrar na vida adulta, a gente vai começando a ter autonomia. A gente começa a ter o poder da escolha e precisar decidir algumas coisas. E eu comecei a perceber que eu estava me prejudicando. Eu comecei a perceber que isso não significa dizer que os meus pais são pessoas ruins. Não significa dizer isso, né? Não é porque eles buscaram me proteger de alguma forma. Quando eu comecei a postar no Instagram, por exemplo, falar de psicologia, eu usava muito exemplo dos meus pais. E eles ficavam com muito medo. Olha, tu não acha que tu tá expondo demais a tua vida? Tu não acredita que, né? E logo no começo eu batia muito na tecla. Eu falava, não, isso é a minha vida também. Independente se eu estar falando de vocês não, mas é a minha vida. Eu não tô mentindo, eu tô falando de uma realidade que existe. E eles demorou um tempo até eles realmente perceberem que isso era um trabalho também, que eu era psicólogo e que as pessoas, que isso gerava um dinheiro, né? Que isso gerava um retorno. Então, eu comecei a sentir a necessidade que dizer não para os meus pais era também necessário. E isso não significava que eu fosse um filho desobediente. Isso não significava que eu precisava aprovar sempre o que eles faziam. Isso não necessariamente me fazia pensar que eu precisava acatar todas as ordens que eles falavam, né, pra mim, amor. Foi um processo longo, assim, pessoal mesmo, tá, gente? Tô falando. Mas isso começou a fazer sentido pra mim quando os meus próprios pacientes também
sabe, contextualizavam isso pra mim na realidade deles. Então fui começando a estudar, eu falei, cara, então esse tipo de situação que eu vivo, ele não é um tipo isolado. Isso acontece, entendeu? Então eu fui começando a estudar isso cada vez mais na clínica, fui começando a trabalhar isso mais no Instagram e as pessoas foram vindo, né? Olha, eu passo pela mesma situação. Então assim, é saudável a gente entender que os nossos pais também são pessoas, que os nossos pais também são seres humanos, que eles também podem errar, que eles fizeram as escolhas deles, que muitas das vezes o tempo que eles têm hoje já não é o mesmo que o nosso. A gente tem que imaginar que os nossos pais, eles já casaram, né? Eles já construíram muitas das vezes a casa deles, já tem o negócio deles, já tem a vida deles construída. Muitos pais hoje estão naquela fase já de viajar, de curtir, os filhos estão grandes e tudo mais. Só que nós, enquanto filhos, a gente enquanto jovens, a gente precisa tomar as nossas decisões. E muitas das nossas satisfações não são atendidas porque a gente se preocupa demais com a opinião deles. Eu acho que tem coisas importantes aí no que o Ricardo falou, principalmente sobre quando ele diz, a gente torna os nossos medos, os medos que eram dos nossos pais, e a gente não toma algumas decisões. Eu não sei dentro das realidades de vocês, mas eu vejo hoje muitas pessoas infantilizadas, né? Dentro desse contexto muito louco de ser solteiro ainda com mais de 30 anos, essa questão do relacionamento hoje é muito difícil, porque a Jamile deve passar pela mesma coisa. Eu não sei como estão as mulheres, mas eu noto muita infantilização em boa parte dos homens. É muito isso de não assumir a própria vida, não assumir a própria responsabilidade, não ser adulto, mesmo já tendo, sei lá, 30 e poucos, 40 anos. E eu acredito que vem muito disso, de tipo, ainda de ter sido muito protegido, não ter tomado as próprias decisões, ter vivido de uma forma muito, sei lá... Confortável, né? Muito confortável. E outra coisa é que, tipo, os nossos pais, eles viveram numa outra época. A gente, né, nós aqui, millennials, a gente já tem uma dificuldade com alguma coisa desse novo tempo, né? Então, eles também têm outras situações na vida e acho que colocaram muito na nossa cabeça ao longo da vida que, tipo, nossa, você tem que compartilhar todas as coisas da sua vida com a sua família, sem às vezes lembrar que a nossa família tem um vínculo emocional com a gente. Então, eles vão dar conselhos e fazer coisas de forma passional, né? E às vezes é realmente o profissional. Que às vezes não, o profissional é o indicado para muitos dos temas das nossas vidas, né? E até uma das dicas, né, que o Ricardo dá é lembrar de que não há problema nenhum de você discordar dos seus pais. Não é desonra, não é desonra né? você estar discordando dele de algum ponto de vista, de alguma circunstância, né? E quem sabe não é aquela oportunidade ainda que nos últimos tempos, né, de vida, dependendo da idade deles, de eles aprenderem alguma coisa. Sim. Você ensiná-los, né? Até porque qualquer coisa que qualquer pessoa que nos ama tenha feito, por exemplo, que não era tão bom como, tipo, os nossos pais, às vezes deram um conselho que fez a gente ficar infantil pra sempre, ou sei lá, qualquer coisa. Foi uma tentativa de acertar. Exatamente. As pessoas que nos amam fazem o melhor que elas sabem naquele momento, né? Trabalha com o que não acha? Elas oferecem o que elas têm, né? Exatamente. Então, os nossos pais, eles viveram de uma outra geração. Uhum. Né? Eles vêm de um outro tempo, de uma outra cultura, de uma outra forma de educar. Só que muitas das vezes é difícil para eles entender a concepção de que o mundo de hoje já não é mais o mesmo da época deles. Uhum. Né? E eu percebo que muitos filhos se frustram porque não conseguem receber dos pais porque os pais têm uma expectativa dos filhos, mas os filhos também têm uma expectativa dos pais. Sim, sim. E muitas das vezes eu percebo uma frustração muito grande porque o filho não consegue ter um pai muito carinhoso, por exemplo. Ou não consegue ter uma mãe que entenda ele, né, em todas as áreas da vida, que não tenha tato, que às vezes tem aquela expectativa ali que só o pai parece que supre, só a mãe parece que supre. E não, os pais da gente também são pessoas, eles também são limitados. Então eu percebo que culturalmente aqui em Manaus, a gente pode dizer, eu já fiz um estudo também,
A galera veio de famílias ribeirinhas. E eu sou um deles. A minha mãe, ela nasceu no interior. Só que naquele tempo as questões emocionais afetivas, sentimentais não eram valorizadas. Sim. A mulher ela tinha que nascer com o objetivo de casar, de cuidar, e quanto mais serviços ela fizesse, E quanto mais mais filho, valorizava melhor. ela era. Né? Então, assim, ela não tinha muito tempo de pensar que ela tinha direitos. Né? A mulher ela não era empoderada como ela é hoje. E como é que a mãe atenta para as questões emocionais do filho? Ela não entende muitas das vezes que aquele filho está chorando, que para ele é importante tomar uma decisão. A nossa geração, ela atenta muito para as necessidades. Antigamente, a geração dos nossos pais, eles atentavam muito para as necessidades. Necessidades, por exemplo, do trabalho. Eu preciso pagar uma conta, preciso sustentar minha casa. Não importa se isso aqui para mim está sendo prazeroso ou não. O importante é que eu estou levando sustento para minha casa. Responsabilidade, né? Acho que o Responsabilidade. sucesso para a geração anterior à nossa era isso, né? Você ter a sua casa, Isso, comprar um carro. exatamente. Isso. E hoje, não, a nossa geração, ela se atenta muito mais para satisfação. Eu estou fazendo advocacia hoje, mas isso aqui não faz sentido para mim, migro para engenharia. Engenharia também não faz sentido, então eu quero fazer matemática. Experiência, Então, né? Hoje em A dia nossa isso geração, vale mais. ela se atenta muito pro prazer, pra necessidade. Ela faz aquilo que mais aproxima o sentido dela de vida. Sim, E os às nossos vezes pais se muitas vezes não encontrar entendem sempre disso. momentâneo, né? Tanto que hoje a gente fala muito sobre propósito, né? Então, Roda. eu percebo que existe uma dificuldade, um distanciamento muito grande dos pais que não são sensíveis para com os seus filhos, não entendem as necessidades deles, porque na ótica dos pais eles precisam trabalhar para sobreviver e pagar as contas, e isso está perfeito. Sim. E os filhos não, eles querem, né, eles querem se sentir realizados, eles querem conquistar o mundo, né, eles querem fazer coisas legais, mas as coisas legais dos filhos, aos olhos dos pais, às vezes são desinteressantes. E essa falta de interesse faz o filho entender que ele não é importante. Meu pai não dá valor pra mim, eu não sou importante pra ele porque ele não se emociona comigo, ele não tem a mesma percepção que eu, ele quer que eu siga o exemplo dele, mas o exemplo dele pra mim não é interessante. Aí entra o abismo, né? Cara, é a palavra que eu ia usar agora, né? O famoso abismo de gerações, né? Quando você olha pra lá e diz, olha, a distância daquilo que meu pai é, do que a minha mãe é, da vivência dele, da experiência dele, pra mim é um abismo. E de fato é um abismo, né? Porque os nossos braços de informação são inúmeros outros que os nossos pais não tinham, né? Não tinham. E existe esse abismo. E é muito legal, tipo, a experiência da minha vida, assim, sabe? Eu digo, sempre que eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto. Acho que uma das coisas mais libertadoras da minha vida foi entender a linguagem de amor dos meus pais. Foi libertador pra mim, sabe? Porque eu me dei conta de que por muito tempo na minha vida eu queria que ele demonstrasse, ele ou ela, né, pai e mãe, demonstrasse o amor que eu achava que era o melhor pra mim, que era a forma como eu demonstrava, né? Quando na verdade cada um tem o seu jeito, né, de fazer isso. E você se torna inteligente e sábio quando você passa a respeitar e entender que o do seu pai e da sua mãe é diferente do seu. Isso não significa dizer que ele não lhe ama mais ou lhe ama menos. Ou então, por exemplo, aquela famosa frase, eu te amo, que não vem quando você quer, veio de um outro jeito. E foi o mais sincero que ele pôde expressar pra você naquele sentido, entendeu? Então você ter essa percepção, essa sensibilidade, nossa, você ganha tanto assim, de experiência, de vida, de respeito pros seus pais e vice-versa, né? Então eu acho que assim, entender isso é libertador. No Pequeno Príncipe, quando Olha, ele sai... gente, do Pequeno Príncipe desse elevou agora que tem Antoine de Saint-Exupéry, né? se batendo agora. Mas no Pequeno Príncipe ele visita um planeta que tinha um rei que dava ordens razoáveis. Vocês lembram disso? Ela contextualiza A ela. cara dele é ótima. Não, mas finge que a gente lembra, vai. Não, que todo mundo no reino dele obedecia porque ele dava ordens razoáveis. Era tipo, Caio, o Caio, por exemplo, não come carne vermelha. Caio, eu quero que você coma 600 gramas de picanha hoje. Caio não pode comer isso, então não coma frango. E aí o Caio ia lá e obedecia. Por quê? Porque ele dava ordens razoáveis. Exigia da pessoa aquilo que ela pode entregar. E eu penso que é bem nessa linha do que o Caio tá falando, né? Poxa, eu quero muito que a pessoa me ame de determinada forma, mas aquela não é a forma que a pessoa entrega amor.
Então eu vou viver frustrado para sempre se eu ficar esperando isso. E entender as pessoas, né, que os nossos pais são pessoas e que eles fazem isso de uma forma diferente da que nós julgamos ser a correta, a assertiva, é realmente um mimo da vida, né? um mimo da vida. E também saber como eles recebem para entregar isso para eles também, né? Porque eu acho que às vezes eu passo por isso, né? Meu pai, ele já é idoso e tá bem teimoso. E ele às vezes... provavelmente não vai assistir esse podcast. E provavelmente não vai ficar menos... Mas assistir, pai, eu te amo. E aí, esses dias ele aprontou umas coisas aí de saúde. E aí, do nada, ele tava no pronto-socorro com a minha mãe. E eu cheguei lá, o que eu mais queria da minha vida era dar uma bronca nele. Mas eu cheguei lá e ele tava tremendo, literalmente de dor. E tipo, poxa, por mais que eu achasse que naquele momento dar uma bronca era uma coisa de tipo, poxa, você não sabe que você precisava ter ficado dessa forma. Né? Tipo, por mais que pra mim parecesse cuidado, pra ele, eu tenho certeza que eu não ia parecer. E daí eu fiz o quê com a minha bronca? Eu engoli, né? Tô aqui falando ela agora aqui pra todo mundo. Mas pra ele eu não disse. Até agora. Eu falei pra vocês que esse podcast funcionava como uma catarse. Falei pra todos. Ouviram porque quiseram. E você ouviu porque quis. Esse ia ser o nome do podcast, ouviu porque quis. Não podia. Já estava sendo usado. Exato. Mas aquilo que você poderia ter dito pra ele, falou agora para centenas de milhões de pessoas. Eu vou mandar só esse pedaço pra ele Esse falar, texto. pai, assiste aqui no minuto tal. Vamos fazer um corte e mandar pra ele. Pronto. Isso. Marcelo providencia o corte. E o vai. Exatamente. E aí a gente vive isso, vive essa experiência. Você viveu, tá passando por isso, já passou dos 30. Saiba que não tem problema nenhum, né, Ricardo? Não há problema nenhum. Mas Tá talvez tudo tenha. bem. Talvez se você demorar demais, talvez tenha. Mas talvez Cara, tenha. eu fiquei caladinho ouvindo vocês. Eu nunca tive problema de dizer não pra minha mãe, nem pro meu pai. Eu tava refletindo sobre. Nunca tive, na verdade, nunca tive problema de dizer não pra ninguém. Eu fui criada por uma mulher... Meus pais se divorciaram muito cedo. Então eu fui criada por uma mulher extremamente forte, independente, que me criou pra ser assim também. Porque na cabeça dela... está na antessala deste Exatamente. estúdio. Não quis participar do podcast. E me criou pra ser assim. Então, desde que eu me entendo por gente, lá em casa tudo era muito conversado. Até às vezes assim, eu quero tal coisa. Tá bom. Vai ter, mas o processo pra ter aquilo sempre foi mostrado. Ó, não é tão fácil, não é só ir ali comprar, as coisas não funcionam assim. E tudo lá em casa realmente era conversado, de tudo. Até os temas mais tabus a gente conversava em casa. Então a minha vontade nunca foi estranha. Sempre foi muito normal eu ter vontade. Às vezes o problema, acho que era só controlar um pouco essa vontade aí. Faltou essa parte que hoje em dia é demais. Mas eu nunca tive isso. Mas aqui não diz. Em contrapartida, eu hoje em dia vejo que eu não sei dizer não de uma forma que não machuque. Porque ao longo do processo, eu sempre disse o não, mas eu nunca soube a melhor forma de dizer o não. E aí eu acabei em alguns momentos machucando a velha, machucava o papai. Gente, eu chamo minha mãe de velha, tá? Tá tudo bem, ela não quer me processar por isso, nem me denunciar. A velha ficava machucada, o papai às vezes ficava meio... E hoje em dia eu vejo isso, e a gente tava falando do lance do teu pai lá, de querer brigar. Minha mãe também tá com problema de saúde, e a gente viveu, assim, a parte mais grave do problema dela foi na pandemia. E eu queria brigar, porque ela tava sendo extremamente teimosa no processo, e eu disse, mulher, pelo amor de Deus, a gente pode fazer nada, o mundo tá fechado. E eu queria ir brigar, algumas vezes eu briguei, eu fui extremamente dura, e eu vi ela chorar. Minha mãe nunca foi de chorar. E aí eu disse, puta, talvez acho que esse não aqui saiu meio errado, eu tenho que repensar esse não. E hoje eu me vejo procurando alternativas pro não. Nunca deixei de dar o não, a minha vontade ainda é prioridade. Se eu quero viajar, eu viajo, se eu quero... Tudo que eu quero fazer, eu faço. Mas, hoje em dia eu tenho buscado alternativas pra dizer esse não sem magoar, porque a gente sabe que os pais, eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais sentidos, eles vão ficando um pouquinho mais emotivos, magoar mais rápido. Ricardo, como é que a gente diz o não?
sem partir um coração. Ó, filha, tem uma rima. Então, eu acho muito legal a tua forma de pensar que o não, né, das pessoas que são mais idosas são mais sensíveis e tu busca se adaptar de certa forma para não ferir tantas pessoas, né? Eu acredito que independente da forma, independente da idade da pessoa, a gente nunca pode se privar da decepção alheia. As nossas decisões, elas têm uma reação. E na minha concepção, em vez de você falar um não carinhoso, assim, sabe aquele fora romântico que o pessoal fala, né? Não Poxa, gostosinho. O problema não é fora, você, né? sou eu. Sou eu. Pra mim não existe essa intensidade do nãozinho pro não mais, sabe, firme. Depende de quem vai ouvir. Né? Eu acredito que isso tem muito mais relação com o teu coração em saber lidar com a frustração do outro do que você se sentir satisfeita com o posicionamento que você tem. Então eu não tava sendo escrota, tava tudo certo. Tava sendo Eu penso que escrota. depende, porque também firmeza não é grosseria, né? Firmeza Se negociação. você tava sendo firme, Ah, você dando tudo certo aqui, pra quem tu quer se meter? Mas assim, eu não sei como é que é o teu não, né? Se é um não tipo, ai Como meu é o Deus. meu não, gente? Péssimo. Continue, cara. Mas, Eu sou um assim, pouco mais bruta do que devo. Tá, mas assim, é o que a vida te fez. Fiquei preocupada agora. Então assim, você falou que você passou por um divórcio dos seus pais na sua infância e tudo mais, e deu um salto até hoje, né? Eu não sei, muito provavelmente você teve diversos tipos de experiências para que a tua personalidade hoje fosse mais forte. Sim, Então, vários. assim, eu não posso falar pra ti, olha, tu tem que falar um não direito, porque tu tá sendo grossa com as pessoas. Não, as Mas- pessoas que reclamam que eu sou grossa, pra mim, eu tô sempre bem. Então Mas se assim... todo mundo reclama, vamos trabalhar por eliminação. Eu acho que a gente pode fazer um podcast pra tratar esse tema. Eu acho que eu tenho conteúdo. Mas é mais. Ó, eu vou te dar um exemplo pessoal. Ei, gente, é brincadeira, viu? Vou te dar um exemplo Ou não. pessoal. Eu, por incrível que pareça, apesar de ser psicólogo, eu tenho um problema muito sério de tratar, fora da clínica, claro, tá? Porque meus pacientes eu sou um amor. Mas eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas com processo mental lento. Sabe aquela que a gente chama de... Galera deixando de seguir nesse momento. Né? Então assim... Partindo do princípio que nós todos temos, eu acho que o problema não é você, é o outro que tá com Né? processo lento. Eu tenho essa dificuldade de muitas das vezes ter a mente muito mais prática, porque eu lido com várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estava na clínica hoje de manhã, eu fiz entrevista para um processo ativo numa empresa, à tarde eu estava na clínica, à noite eu fui lá pro cassino no centro, agora eu tô aqui, mas antes eu fui em casa jantar, tomei banho. Então assim, eu estigmatizo, né, eu faço vários processos no meu dia para que tudo dê certo. Mas se eu estou lidando com uma pessoa que ela é mais lenta e eu tenho que explicar passo a passo o que tem que fazer de forma... Dentro de mim já tem entendeu? Já dá um choque. É um desconforto para me lidar com isso. Então o que que eu faço? Acorda! Com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu falo que ela é muito lenta em algumas coisas. E eu já sou mais prático, né? O meu raciocínio já é... Eu pego as coisas no ar. Eu falo pra mãe, você é muito ingênua. Você não vê maldade em nada, você tem que parar de ser assim. Tem que se despertar mais, porque o mundo hoje... Ela meu filho, isso às vezes, por um tempo já me deu raiva. Porque eu via que a mamãe, ela tinha uma dificuldade, só que com o passar do tempo eu via que era o jeito dela. E eu tenho o meu jeito. Essa é a graça da vida, muitas das vezes. Você não precisa se diminuir e nem ela precisa ser mais esperta, mas vocês precisam se comportar de uma forma que vocês consigam lidar. Então, assim, quando eu tô me relacionando com a minha mãe, ela já me conhece. Ela já sabe, assim, ó, o Roberto agora já tá estressado, ou ele pavio curto, mas ela não se fere. Porque ela me ama como mãe. Quem não te ama do jeito que você se comporta, vai se afastar de você e muitas das vezes você não precisa sofrer. Porque as Ou pessoas então estão nem se precisou afastando. dizer não pra ele. Mas esse já vai ponto, às vezes eu fico um pouco preocupada com ele. De que a gente tem tendência, pelo menos eu tenho, e eu vejo que muitas pessoas que me cercam também têm tendência, de ser menos cuidadoso no trato com quem a gente tem certeza do amor, porque a gente sabe que essa pessoa vai perdoar. Porque a gente Isso é sabe que essa verdade. pessoa vai perdoar.
Tipo, abusar da boa vontade da pessoa, no caso? Não, Mais ou por menos isso? exemplo, meu dia tá sendo caótico. Aham. Eu tô segurando, porque eu Tá não com o meu posso cliente. explodir com as pessoas do meu trabalho pra não levar um processo. Aham. Quando eu chego em casa, o primeiro ai que é dito: ah, minha filha, eu fiz o seu arroz pra você almoçar amanhã. Puta, mas não é arroz integral, caramba, por que tu foi meu... E aí explode. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa, ela vai olhar e vai dizer: o dia dela foi difícil, mas tá tudo bem. Tipo, é minha filha. O máximo que ela vai fazer é se trancar no quarto dela e assistir a uma novela aleatória e me deixar ser doida sozinha. Então, tipo, quando a gente tem a pessoa que a gente ama, a gente não reprime aquilo tudo que a gente reprimiu ao longo do dia. Porque a gente tem a certeza de que, pelo amor dessa pessoa, ela vai perdoar. É isso? É, mais ou menos isso. Ó, Vai pra mais ou vai pra menos? Tem um livro, vou fazer que nem tu agora. Tem um livro do Thiago Brunet que se chama Especialistas em Pessoas. Incrível esse livro. Ele vai estar aqui, né, inclusive. Capa laranja, E- pode baixar. Já leu? Sim. Ele fala sobre duas condições, né, de pessoas, que são as pessoas contornáveis e as incontornáveis, né? Então as pessoas incontornáveis, elas são aquelas pessoas que você tá dentro da sua família e por mais difícil que tenha sido o dia dela e por mais estourada que ela seja, por mais descontrolada, enfim, que ela seja, ela vai viver para sempre na sua família, né? O Tem sangue como dela, evitar. você não consegue contornar essa situação. Você vai lidar com essa pessoa, você vai ter que arranjar um jeito de conviver e de se adaptar ao temperamento que ela tem, porque essa pessoa ela não é perfeita, assim como você também não é. Mas existe um elo ali que faz você olhar ela de uma forma diferente, faz você aceitar ela. Eu acho que isso é o amor, né? Você, poxa, a pessoa teve um dia difícil no trabalho. A minha mãe me entende quando às vezes eu tô pilhado na clínica, recebendo várias informações e tendo que lidar com várias demandas. Tem vezes que eu ligo pra ela e falo: mãe, hoje eu não tô bem, né? Hoje eu tô me sentindo assim, então assim, eu não consigo contornar essa situação e ela também não consegue me contornar porque eu sou filho dela. Então, inevitavelmente, vai ter um momento ou outro que a gente, né? Mas tem as pessoas que elas são contornáveis. Quem são aquelas pessoas contornáveis? Eu tô aqui de visita hoje, né? Mas se eu estivesse num mau dia e eu descontasse tudo nele... É, merecido, né? Eu ia cortar teu microfone. É Marcelo, né? Teu nome? E descontasse tudo no Marcelo. Tô brincando, O Marcelo, a chance de ele me ver uma outra vez na vida, sei lá, de vir aqui ou de me topar em algum outro lugar é mínima, porque a gente não faz parte do mesmo ciclo social. Ou então ele podia ver várias vezes, mas ele É. sabia que ia passar. É. São situações Ou seja, pontuais, né? Ele Contornáveis. tem muito mais contato com vocês do que comigo, ou seja, ele pode me contornar. Uhum. De repente, Ou não, ele de pode achar repente- ele um escroto. De repente aquele Uber que eu pego no dia, né, que ele já pegou várias e várias corridas, passa por maus bocados e de repente eu pego o mesmo carro na corrida que ele e ele é ignorante comigo, ele não sei o que, vai valer a pena eu me esgoelar e gastar a minha energia porque ele tá tendo um dia ruim? É muito mais conveniente pra mim, não. A chance de eu pegar esse Uber novamente, eu posso muito bem lá no meu aplicativo bloquear e contornar essa situação, sabe? Hoje em dia a gente vive num momento onde as pessoas, é muito mais fácil que eu me depare com uma pessoa doente, mental, e eu tô falando assim do adoecimento emocional mesmo. Hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde as pessoas não se ressignificam as suas experiências, não fazem terapia, né, passam por diversos tipos de problemas e tá tudo bem, vão seguir a vida. Não, isso é uma coisa que Né? não tá, é bem. Não, eu digo assim, elas não têm esse cuidado, nessa preocupação. Sim. Então, nesse mesmo livro ele fala que a estimativa daqui em anos que a Organização Mundial da Saúde, em questões financeiras, eles estão prevendo que as doenças mentais elas vão movimentar globalmente as finanças do mundo inteiro em mais de bilhões de dólares. Porque as pessoas estão cada vez mais doentes e elas não estão se cuidando. Então, assim... Vou citar Thiago Brunet também, mas Então- agora uma experiência pessoal dele. Mas Sim, termina a tua frase. Então, voltando assim, essas pessoas muitas vezes são contornáveis, né? E dentro das nossas famílias as pessoas são incontornáveis. E a gente lida com isso, né? A gente Precisa- aprende. Parece que o ponto da Jamília é mais na contrapartida, né? Poxa, se essa pessoa me perdoa tantas vezes, por que eu não vou ser um pouquinho mais, oferecer um pouquinho mais de Ou gentileza? até que ponto essa pessoa é obrigada, né, a me amar e tolerar a minha E tá tudo chatice. bem também. Eu sendo psicólogo, determinado qualquer terapia assim, tá tudo bem.
Mas olha, E pode. Que pode. o reconhecimento, Eu né? fazendo O reconhecimento tá aí. É o agora. primeiro passo, né? Reflita agora. Doutora Rose. Tu ia falar que tu ia citar? Ah, não, porque ele tá falando das histórias ali contornáveis. Eu lembrei que o Thiago Brunet uma vez estava contando uma história, eu acho que eu contei pra Cláudia. Tá patrocinando isso. Pode Não. Vai citar 2 vezes. @ Thiago Brunet. Vai estar aqui em Manaus agora em maio. Volta nós. Ele citou que uma vez ele estava no aeroporto com a esposa dele, tipo um voo assim, início da madrugada, umas 5 horas da manhã. E ele foi pedir lá. E a mulher tava assim, encaralhada da vida. Eu falo palavrão, tá? Lidem com isso. Encaralhada da vida. Foi meio grossa, assim, tipo, atendeu de qualquer jeito. E aí a mulher do cara ficou meio... Eu, inclusive, teria ficado putaça. Aí ela foi, eles foram, sentaram e esperaram o pedido deles. Bonitinhos lá no aeroporto, já na parte do embarque. E nada do pedido chegar. Aí chegava o pedido da galera, e nada do pedido deles chegar. E ela já estressada, ele já com sono, tipo, delay, tinha que ir pra um voo longo. Aí lá pelas tantas ele levantou, foi perguntar sobre o pedido. E a mulher, tipo, meio que de qualquer jeito colocou ali na bandeja. E foi. E ele pegou e foi pra mesa. E a mulher dele ficou possessa. Tipo, eu vou falar pro gerente, eu vou reclamar. Isso é um absurdo, é o jeito que ela tá tratando a gente e tal, lá. E ele falou assim, não, a gente não vai. Porque imagina como é a vida dessa pessoa. Ela tá aqui, 5 horas da manhã, início da madrugada, vendo todo dia milhares de pessoas seguirem para os seus destinos para realizarem os seus sonhos. E ela tá presa aqui servindo café para essas pessoas sem poder realizar o sonho dela. Nossa, ele me pegou inclusive nisso porque eu não sou uma pessoa muito empática, não. E aí eles foram tomar um café bonitinho e quando terminou o café, ele foi lá, pagou ali a conta e ele conversou com ela. E disse, estou indo realizar o sonho. Já pensou? Até o final, acompanha. Não, eu acho que ele falou pra mulher que, tipo, tava tudo bem, o dia dela não ser ruim, tu também assististe, né? Foi sim. Ele quis ser simpático, empático, a mulher começou a chorar, porque realmente a vida dela estava uma merda naquele momento. Ela estava na bad e ela tava jogando aquilo porque eu acho que tava transbordando. E ele Gente, eu lembrei de uma situação. contornou a situação, coisa que eu não faria, inclusive. Eu teria sido a mulher do Thiago Brunet querendo reclamar pro gerente. Eu lembrei de uma situação que reflete exatamente isso porque aconteceu comigo. Eu tomara que minha vizinha não esteja assistindo isso. Mas... Com certeza ela tá. @ Mas eu vizinha não lembrei era muito, tua, era porque outra. teve uma situação, eu me mudei recente lá pro prédio onde eu moro, pro condomínio onde eu moro. Eu tenho 2 gatinhas, Então é a né? vizinha antiga. Eu tenho 2 gatinhas. E essas gatinhas inventaram de pular a varanda pra outra vizinha. Não tava telado ainda a varanda, né? De gato. E aí, sei que isso deu um problema que o vizinho falou pro vizinho, eu sei que todo mundo veio, eu virei o Cristo aquele dia. A vizinha, ela veio me questionar de isso, disso, daquilo outro. Sei que no final de tudo, eu questionei ela, né? Eu falei, olha, ela tinha trocado a senha do Wi-Fi do prédio, aí eu peguei e coloquei por escrito a senha do Wi-Fi no grupo. E ela apagou minha mensagem, ela falou, apagou minha mensagem. Tipo assim, por uma questão pessoal, né? Eu acredito porque tinha acontecido o problema dos gatos, enfim, ela não gostou muito. Pelo pulo do gato. E aí ela apagou minha mensagem, eu falei assim, por que você apagou a mensagem que eu acabei de escrever? Coloquei no grupo lá pra ela ver que eu tinha... Sim, visto. Você vai no psicólogo também, faz treta de Eu coloquei assim, olha, por que você apagou a mensagem que eu acabei de escrever? Eu escrevi alguma coisa? Fiquei, será que eu escrevi alguma coisa de errado? Ela não, porque só eu os posso mandar. administradores do grupo podem escrever e são autorizados. Inventou uma regra lá. Aí bloqueia o grupo. Eu falei, então, ué, só pro mas... administrador. E se acontecer alguma coisa, eu não vou poder escrever nada? Aí eu comecei Arrumar treta. Querer, A exigir seus direitos. A tretar. E aí, resumindo, ela falou bem assim, olha, você está falando diretamente comigo, você está me ofendendo, porque você poderia parar de citar meu nome aqui, né? Não quero te responder e não sei o que, está sendo inconveniente. Falou coisa do tipo. Eu falei, olha, se eu estou falando com você e você não está respondendo para mim, então existe algum problema no grupo. Eu só queria, no nosso grupo tem vários idosos, então acho importante deixar aqui por escrito, né, para que eles tenham acesso. Ela pegou e me removeu do grupo. Mas tu não tá entre os idosos que precisam estar lá. Falou um monte de coisa assim, pegou e me removeu do grupo.
Não te deu direito de resposta. Eu falei, Agora- gente... Eu queria só fazer um intervalo bem breve aqui na Fala Segura. Pra falar com você que tá aí nos assistindo. Já ligou pelo WhatsApp? Escreve aqui que a gente vai ler. Vai lá, E Ricardo. aí ela me removeu do grupo. Que sonsa. Quem nunca foi excluído de um Menino, grupo do ela WhatsApp que me atira a primeira Eu fiquei pedra. passado, eu fiquei muito passado. Porque... E aí, olha só, olha o plot twist. Quando ela Tem me plot removeu... O gato dela pulou de volta pra varanda dele. Quando ela me removeu Hoje do o gato grupo... é administrador do Quando ela me removeu E o do nome grupo, dela era Dona Chica. os vizinhos vieram falar comigo, nem tu saiu do grupo, não sei o que aconteceu, não sei o que, todo mundo, né? Não, querida, eu Eu fui falei, gente, removido mas eu mesmo. não entendi muito bem, eu era novo, não conhecia todo mundo, mas o pessoal já sabia o temperamento Porque ela era dela. louca. E aí o pessoal falou assim, mas tu soube que o carro dela pegou fogo? Aí eu, não, Gente. não, e tu soube que o filho dela tá com pneu mudinho, não sei o que, tá no hospital? Meu Deus. Aí eu, não, e tu soube que ela se divorciou e tá perdendo não sei o que. Agora Aí eu eu- vou começar quem é essa Calma. vizinha. Vai. Aí eu fiquei assim, Aí tu bateu na porta dela e disse, querida, quer um abraço? aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha só como é louco as pessoas, né, meio que usarem o que elas passam, as frustrações delas pra te tratarem mal. Esse é o mundo que a gente vive, né? Então eu peguei gancho Muito com real. relação a isso. E de fato, o carro dela tava carburado na frente do condomínio, no estacionamento. Eu tô rindo Tu achou assim que era de um porque eu- mendigo que tinha pegado Não, fogo, tu eu não sabia que era cheguei- dela. Eu cheguei na portaria lá do prédio, eu achei estranho, um carro totalmente carburado na frente do condomínio. Eu falei, gente, né, isso deve, sei lá, não é normal, mas enfim, ninguém falou nada, né? Não era o carro Da vizinha. da pobre da E vizinha. aí a gente tem uma outra lição que é O nome de carro queimado é nem tudo é carburado. sobre você. Nem tudo é Nem sobre tudo Nossa, gira, eu o uso negócio muito é essa um frase. biquinho. Exato. Eu uso muito essa frase pros outros, assim, Nem quando eu quero, tudo querido, é não é sobre sobre você, é você. sobre mim. Mas eu Exato. esqueço que às vezes, tipo, não é sobre Às mim, é vezes é sobre sobre o o outro. outro. Aconteceu isso. Na maior parte das vezes, inclusive, é sobre o outro. Exato. E, gente, quando que vocês descobriram que tava na hora de vocês fazerem terapia? É No caso, sério. quando eu nasci, né, que meus pais se separaram, eu tinha 4 meses. Então eu já cresci, assim, precisada de uma terapia. Já começou pré-matriculado, né? Exatamente, já tava com a vaga Eu garantida. comecei a fazer terapia por indicação do psiquiatra. Ué, mas normalmente tu vai pro psiquiatra depois da terapia. É, Ó, mas Rodrigues, eu... perdoa quem ri dessas coisas. Assim. É, que bom que hoje eu tô rindo disso. Na época eu passei por um processo difícil e tava ali em depressão e eu não conseguia dormir. E aí, lógico, se eu não conseguia dormir, eu fui fazer o quê? Fui atrás de um remédio pra dormir. Passava, sei lá, 2, 3 dias acordada direto, assim. E aí, fui no psiquiatra. Ele me passou o remédio pra dormir e disse, olha, o problema do sono vai Você resolver, acorda. mas vamos tratar a causa disso aqui. E daí me mandou pro psicólogo, foi quando eu iniciei essa jornada. Entendi. Eles colocam pra dormir, mas quem lida contigo acordado é esse aqui, ó, vai. Exatamente, Exato, exatamente. exato. Na minha foi transição profissional. Na minha. Enlouquecedora, né? Na época. Não posso nem citar muitos detalhes, porque é facilmente. Gatilho. É. Inclusive, meu tratamento. Inclusive, nós estamos há 10 anos de carteira dentro do tratamento. E aí, então, Ricardo, a gente chegou nos 30, nunca fiz terapia na vida, nunca entrei numa sala de um terapeuta. E sim, isso acontece, gente, sim, tem, né? E aí? Terapia é coisa de doido? Muito pelo contrário. Meu Deus. Quando a gente vai na terapia, meu primeiro contato com uma psicóloga foi na faculdade. Foi na faculdade. De psicologia. De psicologia. Então, eu tinha os meus conflitos também, de estar passando por uns problemas, e a estagiária na época, que estava no 10º, no período, ela com uma simples palavra assim que ela falou, ela, sabe, Despertou. uau, parece que eu não conseguia até então ainda entender muito bem sobre o que era estudar psicologia, porque eu fazia engenharia civil. Ainda tinha esse porém, eu vinha de engenharia civil por conta das expectativas que eu tinha na minha família. Meu pai nunca tinha cursado nem ensino médio, minha mãe não tinha cursado uma faculdade. Então, quando eu fui para engenharia e não me senti à vontade, isso ficou um pouco, né, difícil para mim ter que lidar. E aí eu fui para psicóloga, fui na própria faculdade de psicologia e me identifiquei.
Mas hoje em dia, nós que somos nessa faixa etária com 30 anos, a gente precisa entender essa necessidade e agir muitas das vezes pro nosso próprio cuidado, né? Não esperar que os nossos pais nos encaminhem, não esperar que um problema maior aconteça. Ainda hoje eu recebo muitas pessoas na clínica que já estão assim no último estágio, sabe? Parece que deixaram que o problema piorasse tanto para poder ir ao psicólogo. Mas vocês sabem o que eu vejo? É que hoje, pelo menos assim, dentro da minha bolha, né? Porque a gente vive em bolhas, isso é um fato. É que as pessoas não têm mais tanto isso de psicólogo é pra doido. Mas ainda tem muito essa questão de que, tipo, a terapia é a última coisa que entra no meu orçamento porque ela não é essencial. Tanto que você fala que... tomar um remédio, né? Se você fala A que você maioria das tá... pessoas. A gente vive numa era sintomática, assim. Todo mundo quer curar o sintoma, mas ninguém quer descobrir o motivo da caso. Se a doença. pessoa sabe que, tipo, por exemplo, você vai na terapia toda semana, ou você vai quinzenalmente na terapia, as pessoas já dizem, nossa, você tá com dinheiro sobrando. Porque a concepção é o quê? Eu faço terapia quando o dinheiro sobra. Não é uma coisa que eu coloco no meu orçamento, não é necessidade. Sim. Tu falou essa coisa de, tá indo na terapia. Eu lembrei de um episódiozinho, muito curtinho, da mamãe. Eu e minha mãe, na quarta-feira, a gente tem ali o nosso momento terapêutico para tentar resolver a nossa vida. E teve uma semana, a Cláudia sabe disso que eu acho que eu contei pra ela. Teve uma semana que ela tava indo falar com a minha tia e disse assim, eu tô indo ali que eu vou pro psicólogo com a Jamile. E tava minha tia e um tio meu que tava lá visitando. Aí tia, psicólogo, isso é coisa de doido, menina mãe. Não é não, isso é coisa de... O que eu te contei, Cláudia? Gente que se cuida. Isso é coisa de gente que se cuida, gente. Mas assim, veio um orgulho. Porque levar a mulher pra sala de terapia já foi muito difícil. Foi um parto. Vocês sabem disso que eu conto pra vocês toda semana o drama. Então, os altos e baixos do processo. Então, quando eu ouvi ela falando isso, porque a mamãe dizia pra mim. Teve uma vez que a mamãe viu na fatura do cartão. Aí ela olhou assim, menina, tanto dinheiro é esse aqui? Eu disse, mãe, a sessão na terapia que eu já deixei paga, assim, as sessões todas. É um monte de dinheiro desse, pra quê e tal? E agora ela diz para as pessoas que não é coisa de doido, que é coisa de gente que se cuida. Que a gente conversou no começo, né? Você Mas ensinando. aqui em Manaus a gente... Não são todas as famílias que se posicionam assim como a sua. Né? O quê? De que diz que a gente é doido? De que fala sobre a necessidade de... Poxa, eu me separei, vou colocar minha filha no terapeuta. Não, mas minha mãe não me colocou no terapeuta, não. Isso aí eu disse que desde os 4 meses eu precisava. Mas eu vim Mas fazer tem uma terapia em necessidade. 2017. Entendi. Quando eu passei por um processo muito complicado. Foi o melhor e o pior ano da minha vida, eu sempre digo isso. E culminou, assim, a gota d'água foi a morte do meu pai. Então eu vinha somatizando muita coisa desde 2015, quando eu tive uma separação também muito complicada. E em 2017, com a morte do meu pai, veio assim... Foi quando ficou mais difícil. E minha melhor amiga, ela é psicóloga. Então eu tava me fechando muito. Eu já não queria mais atender o telefone, eu não queria sair de casa. Eu tava naquele processo ali, início do processo depressivo. Ela disse, eu vou te puxar pelos cabelos, tu vai sair de casa nem que tu não queira. Eu vou arrombar essa porta. Então, e como todos os meus amigos têm boa relação com a minha mãe, eu não duvidaria que a mamãe abrisse a porta. E aí foi quando eu entendi que, tipo, ou eu vou pro psicólogo e resolvo isso que tá me machucando, ou eu vou acabar adoecendo e morrendo. E eu sempre digo, tipo, eu sou bonita demais, eu sou legal demais, eu sou importante demais pra morrer de tristeza. Então eu não tolero isso e fui atrás de me tratar. E aqui estou até hoje me tratando, inclusive. Não tive alta. Eu acho que terapia é muito isso, um processo de que você não desiste de você. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Hoje ela tá assim com umas sacadas, né? Sobre esse processo de terapia, de pais, filho e idade pós-30, muitos pais, eles não permitem que os filhos vão ao psicólogo porque eles Tem se medo. sentem no direito de ser os psicólogos dos próprios filhos. Ou então descobrir que, na Então, por verdade, exemplo, eles precisam se tratar primeiro. Então, por Enquanto, exemplo, na assim, verdade, os filhos estão indo fazer terapia porque eles não fizeram. Eu já lidei com pacientes que falavam bem assim, minha mãe fala que é besteira, né? Essa questão de emoção, dar ênfase para as questões sentimentais. Então, por que tu precisa de psicólogo? A psicóloga sou eu. Eu atendi uma paciente muito querida. Hoje em dia ela já ama terapia comigo, assim. Porque o filho dela, né, tava fazendo atendimento com uma colega parceira de profissão e ela identificou que ela também precisava como mãe, porque o filho tava, né, passando por uma situação bem delicada, enfim. Só que quando ela foi ser atendida comigo, ela me olhava assim, tu tem quantos anos, menino? Eu tenho idade pra ser tua mãe. E começava a questionar, entendeu? E falava, e eu só ficava olhando pra cara dela rindo, né?
E aí foi quando, no final de tudo, a gente começou a conversar e eu comecei a demonstrar pra ela que era necessário e tudo mais, e hoje ela já ama. Mas ainda existe essa postura dos pais, esse senso de proteção. Né? O meu filho tá em sofrimento, eu que tenho que cuidar do sofrimento dele porque eu sou mãe. E se o meu sofrimento não der conta, eu não sou uma boa mãe. Aí entra a frustração, meu filho tá indo pro psicólogo, então a culpa é minha. Recai essa culpa sobre os pais. Então a gente precisa entender isso, que os filhos, independente, tem um post também que eu coloquei no Instagram, que os filhos eles vão sofrer, independente se os pais quererem ou não, faz parte da vida. Sim. E os pais também precisam entender que mesmo eles sendo responsáveis, tendo participado da criação diretamente, eles vão falhar com os filhos também. Não, e se Vão frustrar falhar é com os filhos educativo, né? Faz Com parte, certeza. prepara pra vida. Né? Então, tem hoje em dia essa relação cultural sobre a terapia em Manaus, de você... Eu faço muita psicoeducação para pessoas que têm tabu. Comigo, tu é psicólogo, mas e aí, como é que funciona? Como é que é? Né? Bora fazer só uma sessão. Né? Então... E eu já falo... Eu entrando numa sessão, Né? até hoje. Então, eu percebo muitas pessoas que têm vontade de fazer, têm curiosidade, conhecem um pouco, mas existe aí esse medo, existe aí essa percepção ainda de que eu não quero ser vulnerável, né? Eu não quero me sentir fraco, eu não quero ir no psicólogo porque se for no psicólogo eu vou ter que consertar alguma coisa em mim, eu tenho um problema, E assim, todo mundo é pessoa, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem uma história, se a gente for destrinchar aqui a história de cada um, a gente vai entender particularidades difíceis, realidades onde a gente soube ressignificar, situações que não mataram a gente, mas de alguma forma desenvolveram algumas aptidões, né? Melhoraram, enfim. Não sei como é que isso influenciou e impactou na vida de cada um, mas faz parte da nossa natureza humana. Então, você aí assistiu até agora aqui o nosso pódio. Tá, toma um ato de coragem, manda uma mensagem pro terapeuta, marca uma consulta, né? Vale muito a pena. E não tem problema se você chegou nos 30, 35, a coragem tá valendo do mesmo jeito. E aí você vai enfrenta, prometo que você vai fazer bem pra você e as pessoas que estão próximas a você vão agradecer muito também. Ricardo, a gente quer agradecer você por ter Imensamente. estado conosco esses minutos preciosos. A gente aprendeu muito. A gente tem muita pergunta Aprenderam pra muito. fazer. A gente tem muita pergunta pra fazer. Acho que ele duvidou. Não vamos me sentir culpada agora quando eu disser não. Não se sinta. Não, O primeiro processo de dizer não eu já fazia, mas tinha culpa. Agora eu já não preciso mais me culpar. exato. A gente vai conversar sobre isso depois quando É o próximo episódio. E aí, que eu também posso assim, tá lá. Não, tô brincando. E, Ricardo, muito obrigado. Eu agradeço. Cara, teve tempo suficiente pra você seguir o Ricardo no Instagram durante o podcast aqui. Então, se você não seguiu, tá? Clica aqui. Aproveita, deve ter vai. algum lugar aqui embaixo. Na descrição do texto aqui, pra quem tá no YouTube, na descrição tá lá o arroba dele. Exato, pra você seguir o Ricardo. E você, depois, se você precisar, marcar um horário com ele lá, ele vai te atender super bem. Meninas, No não caso, é de Manaus, ele se ele também te é disser online. que ele tá vindo do podcast, tem um desconto na consulta? Assim, mano, e esse Cupom? Você conversar com a Do produção. nada, o cupom EPOD10, não rola? pode sim, pode fazer uma... Olha aí, ó. Uai, não. Vim pelo arroba pode. No caso, Arroba, vi pelo pode, arroba. pode, Ó, Pelo pode? É porque, eticamente falando, Não pode. Mano, se isso pode. for divulgado, se Não, o não psicólogo pode, tá não fazendo parceria, porque o nosso No trabalho caso, como é o terapeuta YouTube, né? Então não advogado. pode. Não Mandem sua pode, DM, não gente. pode. A gente não pode fazer propaganda do serviço de terapeuta porque isso é contra o código de ética, entendeu? O dentista Então, também isso- tem isso, A gente faz médico. esse corte aí, gente. É, Então, meninas, obrigado. Semana que vem tem mais, tem. né? Semana que vem tem mais? Tem. Mais. Aqui vai dar tudo certo. Beleza? Se você não assistiu o outro, volta lá no link, também tá aqui embaixo pra você começar a assistir a série nova do podcast. O próximo Beleza? também. E o próximo também. Manda pra todo mundo. Muito caminho pra você. Pode Inscreve no compartilhar. canal. E segue nossos arrobas. Faz muito importante. Pode Ativa seguir a o gente. sininho. Exato. Gente, tchau, tchau. Obrigado Tchau, pela pessoal. parceria de todo mundo. Tchau, tchau!